Olá, bom dia. Bom, hoje é domingo, 18 de setembro de 2022 e eu estou iniciando aqui, na verdade, é uma reflexão que vai se dividir em duas partes. Essa é a primeira e chama-se A Mente e a Evolução Espiritual. Eu vou ler um pedaço para vocês de um texto que eu já escrevi a respeito, que diz o seguinte: esta é uma reflexão para aqueles que buscam ir além da esfera material da existência e adentrar a jornada da evolução espiritual. Partindo do princípio da lei hermética universal, que diz que tudo no universo é mente, é compreensível entender que tudo tem a sua origem na mente universal, que é Deus, o todo. Sendo assim, em essência, podemos afirmar que nós todos e toda a criação somos centelhas desta grande mente, nos expressando de modo individual e singular em cada dimensão do universo. No domínio humano, a mente em si é una. No entanto, ela se subdivide em mecanismos, ferramentas ou elementos que devem ser observados e desenvolvidos no fluxo da sua evolução. Ou seja, ela contém em si partes que, na medida que evoluímos, vão sendo potencializadas, até que atinjamos a totalidade do seu aprimoramento. De outro modo, podemos dizer que a mente não é um elemento estático. Ela é um servomecanismo que está à disposição do ser humano para servir à sua evolução. Logo, ela necessita ser aperfeiçoada ou otimizada para que alcance todos os seus quadrantes dimensionais e venha a ser empregada, em sua totalidade. Para efeito de melhor entendimento sobre o tema, vou me deter numa divisão inspirada pelas prédicas do filósofo espiritualista José Trigueirinho Neto, que, em seu livro Trabalho Espiritual com a Mente, diz inicialmente: o nascimento de uma nova consciência no homem inclui a reestruturação da mente. Isso não significa apenas, mas sobretudo a transmutação do corpo mental e desse nível de existência, o que é ajudado, pela concentração no mundo interior, pelo serenamento do raciocínio habitual. Então aí vem a primeira divisão que é colocada para esse entendimento da mente, de como, digamos assim, observamos a mente e de como entender a mente, essas partes, e como trabalhá-la. Então, o primeiro ponto é o que chamamos de mente concreta. Então, o que é a mente concreta? A mente concreta é o lado material da mente. É a parte ou segmento mais comum dela, habitualmente utilizada frente ao cotidiano, ao mundo externo. Nas palavras do Trigueirinho, a mente concreta também é chamada de consciente esquerdo, por estar mais propensa a lidar com os níveis mentais concretos da vida. Então, essa mente concreta é aquele lado da mente que nós utilizamos principalmente em função dos fatores externos, né? Então,
a gente fica, é uma parte da mente que a gente utiliza, né, na verdade, ela é automaticamente, veja bem, automaticamente nós utilizamos essa mente concreta no nosso dia a dia, certo? Então, a gente fica fixado, né, no imediato, naquilo que acontece, no todo dia. Então, vale também ressaltar, a título de conhecimento, que o pensamento é apenas uma atividade da mente, não é a mente. Uma coisa que é interessante entender, então, que o pensamento não é a mente, ele é produto, né, de uma parte dessa mente. O pensamento é uma atividade da mente, ele não é a mente. Mas é o pensamento que leva-nos a nos fixar nos eventos externos. O que dificulta que a gente vá além e se conecte com algo maior, com algo superior. Então, o pensamento nos leva a nos fixar no externo. Sempre nós estamos com a mente no externo, no imediato, no aqui e agora. Então nós ficamos presos nisso. Essa mente concreta, ela é uma prisão. Nós ficamos presos nela, quer dizer, nós não vamos além, não conseguimos, né, ir além do imediato. Então nós ficamos o tempo todo só nisso. É lógico que alguém vai dizer, mas às vezes a mente vai para o passado, sim. Mas vai para onde você deixa que ela vá. E aqui eu estou falando de evolução espiritual. Então, na evolução espiritual, você tem que ir além desse imediato. Né? Você tem que sair dessa mente concreta. Você tem o quê? Se você quer evoluir espiritualmente, você tem que buscar o quê? Maior sintonia com o lado espiritual. Né? O lado espiritual da mente, que a gente vai ver lá na frente isso. Então, enquanto a gente estiver preso nessa mente concreta, na verdade a gente não vai para lugar nenhum. A gente vai ficar só marcando o passo. Então você fica preso nas coisas do dia a dia, no que está acontecendo, nas notícias, né, da televisão e da internet, etc. Você fica preso. Uma coisa que a gente pode observar, por exemplo, essa coisa do telefone, o smartphone, as pessoas ficam, a maioria das pessoas ficam todo o tempo presos nessa mente concreta. Quer dizer, essa mente que era para utilizar para obter maior evolução, né, para obter até, digamos assim, maiores ganhos existenciais, para refletir, para pensar, para buscar acessar o campo da intuição, né, da criatividade e tudo, a mente fica presa. Né? Então a gente fica nessa mente concreta preso. A pessoa que fica o tempo todo ali no telefone, ela está presa. Ela é prisioneira, né, da mente concreta. Por que ela é prisioneira da mente concreta? Porque ela não sai dali. Ela, na cabeça dela, ou de alguma forma, ela tipo pensa assim, isso é o normal. Aí é que entra essa questão da normalidade, né? Então você fica preso ali, o tempo todo ruminando as coisas, né, do plano concreto. Então você não evolui. Você fica o tempo todo conversando às vezes com as mesmas pessoas, trocando mensagem com as mesmas pessoas, falando sobre os mesmos assuntos, cuidando das mesmas preocupações e não evolui.
não usa a mente num outro campo, né? É só ali, naquele dia a dia enfadonho e imediato. Então essa é uma porção da mente que as pessoas ficam ali, digamos assim, é uma parte da mente que as pessoas ficam presas nela. Entende? Então você fica estagnado, você não vai para lugar nenhum. Essa é a questão. Então a mente concreta é uma prisão onde você fica ali, sabe? Só cuidando do imediato, quer dizer, cuidando entre aspas, porque a pessoa fica presa ali. Fica ali com aquelas preocupações do dia a dia, né? E não vai, como eu já repeti algumas vezes, não vai a lugar nenhum. Aí tem uma segunda parte, né? Um segundo extrato dessa mente, da mente como um todo, que a gente chama de mente intelectual. Então, o que é a mente intelectual? Então, a mente intelectual é a parte do aparelho mental que contempla o aspecto analítico e racional. Então, a mente intelectual, ela não se configura apenas por possuirmos algum conhecimento. O seu desenvolvimento acontece por ir além dos sentidos comuns. Então a mente intelectual é um elemento que você tem que acionar. Então vamos pegar o exemplo que eu dei do smartphone. Então você, né, quando você entra nessa porção da sua mente, nesse mecanismo da sua mente intelectual, é como se você se perguntasse: será que eu estou utilizando bem o meu tempo? Será que eu não posso fazer algo mais pela vida, por mim, etc? Então aí você começa a usar a sua mente intelectual, essa parte analítica, racional, que aí você vai usar os dados que você tem a respeito da sua vida. Nós estamos falando de coisas de evolução espiritual no campo individual. Então você vai analisar os aspectos da sua vida e vai dizer: pô, eu posso fazer mais. Ou então você vai se perguntar: será que eu posso fazer mais? E você vai analisar isso. De repente você diz: bom, eu poderia, né, fazer isso, fazer aquilo, eu poderia ler um livro, eu poderia assistir um vídeo, eu poderia buscar mais conhecimento aqui, ali, acolá. Eu poderia interagir melhor com as pessoas, né? Eu poderia dedicar algum tempo até para um trabalho comunitário, para ajudar os outros. Quer dizer, a vida, você sai daquela mente concreta que diz assim: a vida é só isso aqui, e você começa então a ampliar alguns aspectos da sua vida. Então você começa a ir além dos sentidos comuns. Você começa a sair do comum para ir para algo maior. Então você começa, a mente intelectual, mas você que tem que desenvolver isso. Veja bem, nós estamos falando da evolução da pessoa no sentido de que ela vai desenvolver isso. Então essa mente intelectual, essa parcela da mente intelectual, digamos assim que a mente são vários mecanismos, né? Já falei isso. Então você vai acionar esse mecanismo que chama-se mente intelectual, que é a parte onde que você vai trabalhar as análises, a racionalidade, o pensamento racional. Daí não é aquele pensamento que vem e comanda tudo. É o pensamento racional que você vai utilizar. Então você vai analisar por que as pessoas vivem reclamando: minha vida está muito ruim, eu sinto um vazio existencial, etc. Mas só falar isso não resolve. Então você tem que usar essa sua mente para entender por que a sua vida está vazia.
Por que que você está parado no tempo? Por que que você não faz algo diferente? Por que que você tem que seguir sempre a manada? Na mente concreta, gente, você segue sempre a manada, você vai condicionado, você é condicionado a essa vida exterior e comum. Na mente concreta você fica na vida comum. Então, quando você aciona esse mecanismo da mente intelectual, você vai parar para pensar de forma analítica. Então, você vai buscar educar a sua mente. Isso aqui é um trabalho de educar a mente. Entendem? Então, como é que você vai começar a trabalhar essa educação da sua mente? Você vai ativar essa mente intelectual sua, essa parte analítica sua, racional, onde que você pensa, onde que você analisa, onde que você pondera, onde que você pergunta, será que isso é assim mesmo? Será que não pode ser melhor? O que eu posso fazer para que seja melhor? Então você vai começar a trabalhar algo que a gente chama de as suas aspirações, quer dizer, o que é aquilo que você quer acessar. Aspirar é acessar, é desejar num nível muito mais elevado. Então, se você aspira, né, um avanço, né, se você aspira algo melhor para a sua vida, em que nível seja, né, algo melhor para a sua vida, você vai ter que trabalhar essa parte mental sua para entender o que você deve fazer para conquistar aquilo que você aspira. Compreende? Então, é isso. Uma coisa, as aspirações a planos superiores, pela elevação, né, da consciência, concorrem para o quê? Para o refinamento da sua vibração mental. Então você vai sair daquele lugar comum, daquele dia a dia, daquela coisa de sempre, e vai começar a fazer algo diferente. Então você vai ter que ativar, né? A mente intelectual é um mecanismo que está ali, parado. Existem partes do seu cérebro que não são ativadas enquanto você não ativar a sua mente intelectual. Aí você fala intelectual, né? As pessoas, nossa, mas intelectual parece uma coisa muito grande, né? E não é. É apenas você usar mais a sua racionalidade, o seu potencial analítico. Você tem. Tem gente que não acredita que tenha, por isso que fica. Porque esse sistema que está aí, colocado no mundo, e reforçado hoje em dia pela internet, esse sistema que está aí, ele é de dominação, compreende? Quanto mais pessoas comuns existirem, quanto mais pessoas concordatas existirem, quanto mais pessoas submissas existirem, submissas ao que está aí, mais as pessoas vão ser dominadas de fora para dentro. Então, quando você trabalha essa questão da mente intelectual, você está trabalhando de dentro para fora, certo? Você está trabalhando de dentro para fora, né? E está trabalhando internamente primeiro, para depois exteriorizar aquilo que você trabalha. Essa questão que eu citei do cérebro, o cérebro é um servo-mecanismo, tá? É um mecanismo que está ali para te servir. Ele não está ali de enfeite. E você, se você não utiliza esse cérebro, ele fica ali inócuo.
ele fica seguindo a programação que vem de fora. A programação que eu digo que é dos outros. Então, é você que tem que ativar o uso do seu cérebro para que você viva melhor, para que você tenha maiores insights, melhore a sua intuição, né? Para que você, digamos assim, encontre mais saídas para a sua vida. Então, o uso melhor da mente, ele vai ativar elementos, células do seu cérebro que vão melhorar o seu desempenho intelectual, né? Desempenho de criatividade, de intuição. Aí quando a gente fala, né, que quando o indivíduo dá início a esse processo evolutivo, com o desenvolvimento dessa mente intelectual, isso vai repercutir alterando o funcionamento das células cerebrais. Isso é praticamente científico, tá? A neurociência explica muito disso. Então, quando você começa a ativar, né, essas células dos seus cérebros, através da mente intelectual, através desse pensar racional e analítico, né, algo vai mudando na sua vida, na sua existência. Esse trabalho é para você melhorar a sua existência. Não é para você, sabe? Não é para você, tipo assim, melhorar o mundo inteiro. É para você melhorar a sua existência, porque nós só vamos mudar o mundo quando nós mudarmos. Porque aí você vai ter um outro olhar para o mundo. Você vai ver, você vai encontrar muita coisa no mundo que você vai poder fazer, que você vai poder evoluir, que você vai poder colaborar, que você vai poder participar. Então, quando você trabalha o desenvolvimento dessa parte que eu chamei de mente intelectual, né, o que vai acontecer? Aí você está iniciando um trabalho, né, para a sua expansão, para a expansão da sua mente, para a expansão da evolução, né, de rumo a níveis superiores de conhecimento, compreensão das leis universais, né, as suas repercussões nas diversas dimensões da existência humana e espiritual. Então, é super importante, sabe, refletir sobre isso. Não é só você me ouvir aqui e achar que o trabalho está feito. É bom que você reflita sobre isso, para que você pense, pô, eu posso fazer mais, eu posso fazer melhor, né? Pode, sempre pode fazer melhor, né? A questão é que, assim, aquele que possui a mente intelectual, né, desenvolvida, ou que a desenvolve, ele percebe que não precisa seguir tudo o que os sentidos indicam. Você começa a dominar os seus sentidos também. Você começa a dominar os sentidos. Você começa a dominar a direção que você quer dar para a sua vida. Então você começa a ser dono da sua vontade. Porque muito do que você faz nos dias de hoje, que as pessoas fazem, a maioria das pessoas, que eu te chamo de pessoas comuns, né? O que elas mais fazem é seguir os sentidos que os outros dão, a direção que os outros dão, a vontade que os outros têm, e colocam para ela e dizem, isso é bom, vai lá, compra a calça furada.
né? Porque agora é moda. Daí você vai lá e compra uma calça furada na perna, no joelho, não sei mais aonde. Por quê? Porque alguém disse que aquilo é legal, que aquilo é moda, que então você tem que ser legal e tem que estar na moda, e então você tem que usar. Você não pensa se aquilo é ridículo. Certo? Você não pensa. Aliás, o que menos as pessoas pensam hoje é sobre o que é ridículo, né? Porque as pessoas seguem cegamente o que os outros falam. Ó, essa música é boa. A música é uma porcaria. Mas daí vem alguém e diz para você que essa música, que aquela música é boa. E aí você, como você não usa a sua mente intelectual, analítica, racional para pensar, para analisar, você diz, é boa mesmo. Então é assim que funciona. Aí a pessoa chega e diz, olha, essa cerveja, ela é a melhor cerveja que existe. Porque ela é feita disso, daquilo, mais um quilo, não sei o que e tal. Aí você diz, você toma e diz, é isso mesmo. Porque o outro já te sugestionou a acreditar naquilo que ele está falando, e você, para ficar legal, para fazer parte daquele grupo, você diz, esse é legal mesmo, agora eu vou tomar só dessa. Você não pensou assim, será que esse sabor é bom mesmo? Será que eu gosto desse negócio mais amargo, mais pesado, não sei o quê? Você não pensou nada, você não usou sua mente. Você foi no... O João vai com os outros, Maria vai com as outras. Então você está na mente concreta aí, né? Está só seguindo a manada. Então essa parte da mente intelectual é uma parte que as pessoas precisam desenvolver. Se você observar as pessoas no dia a dia, você vai ver que a maior parte das pessoas precisaria e precisa desenvolver a sua mente intelectual, sua mente racional, analítica, para parar de ser manada, para parar de ser carneirinho, seguir os outros o tempo todo, né? Compreendem isso? Então, esse trabalho que eu estou colocando aqui, esse é o primeiro vídeo, né? Vai ter mais um, que é 2 partes, do uso da mente, as pessoas precisam entender, e essa é uma forma muito simples de entender. Se você não entender isso, fica complicado, porque isso aqui é a maneira mais simples de explicar isso. Tem gente que explica isso numa outra linguagem que ninguém entende, mas eu estou explicando de maneira mais simples. Que é só você ter tempo, dar tempo para você, para desenvolver, veja bem, os seus potenciais mentais. Eu falei no começo, né, para a evolução espiritual, porque eu vejo o fim da coisa como é a evolução espiritual. Você evolui enquanto ser humano para evoluir no lado espiritual. Então, é trabalho. Agora, veja bem, se você não se der ao trabalho de investir tempo na sua própria evolução, quem vai se dar? Alguém vai fazer isso para você? Vai vir um guru, vai vir um bispo, vai vir um padre, vai vir um pastor, né? Um pai de santo, sei lá quem, um mágico, e vai fazer para você? Não. A responsabilidade pela evolução pessoal, né? Pessoal, quer dizer, a sua evolução pessoal, essa responsabilidade é sua. Se você não quiser assumir essa responsabilidade, aí o problema é seu. Mas tudo tem um preço na vida. Ontem eu fiz uma live sobre isso, né? Na vida nada é de graça. A lei da compensação, a lei da causa e efeito. Se você não fizer por você, ninguém vai fazer por você. Essa é a questão.
que está colocada aí. Eu só sou um mensageiro, eu sou um semeador, eu venho e jogo as sementes. Espero que muitas delas caiam em terrenos férteis. A parábola do semeador, do Cristo, que as sementes caem nas pedras, no meio dos espinhos, na estrada, etc., e não vingam. Só aquelas que caem em solo fértil é que vingam, que crescem, que germinam. Então, esse é o meu trabalho, que eu faço assim com muito carinho por todos vocês, aqueles que me assistem, aqueles que compartilham, etc. Aí nós vamos entrar na terceira parte disso, que é a mente psíquica. Eu vou explicar isso, tá, gente? Eu estou aqui para explicar. Eu falei da mente material, da mente concreta, que é aquela que se apega só imediato ao que está aí, que segue a manada, tipo assim, isso é bom demais, dá conta e tal, e vai embora e não pensa em nada e depois reclama da vida. Aí eu falei na mente intelectual, que é aquela mente onde que você começa a tomar conta da sua mente. Percebe? Eu falei de uma mente concreta, que é aquela que você embarcou nela aí, por alguma razão. Mas, ao mesmo tempo, eu já falei para você, chega um momento que você tem que tomar conta de você. E qual o mecanismo mais poderoso da sua vida? É a sua mente. Então você tem que tomar conta dele. De quem é a sua mente? O nome já fala, a mente é sua, a mente é tua. Então você que tem que tomar conta. Você que tem que ser o mestre do seu domínio. Então, a mente intelectual, esse desenvolvimento da sua mente, no sentido do pensar racional, analítico, esse trabalho é seu. E aí entra um terceiro elemento, que é a mente psíquica. O que é isso? A mente psíquica, porque muita gente fala, no lado psíquico da vida, na psique, etc. e tal. No psicológico, Todo mundo fala, as pessoas falam as coisas e não entendem nada, gente? Essa é a verdade. Infelizmente, eu gostaria que todo mundo soubesse o que está falando. Mas a mente psíquica, aí eu vou falar, eu estou baseando essas coisas no conhecimento, em vários conhecimentos, várias fontes de conhecimento, e uma dessas fontes é o trigueirinho, Quem é o trigueirinho, gente? Trigueirinho, ele é o quê? Ele é um pensador, filósofo, espiritualista, cristão e tal, que ele já embarcou para o plano espiritual, mas ele era um mestre, digamos assim, Então ele tem muitas obras, tem muitos vídeos na internet que você pode aprender com ele. Chama-se José Trigueirinho Neto, certo? Ele era dirigente de uma comunidade aqui em Carmo da Cachoeira que se chamava Figueira, pertinho de nós, Carmo da Cachoeira é ali. Então ele deixou assim uma vasta obra sobre várias questões no sentido da evolução espiritual. E eu peguei uma dessas obras para estudar e juntei com outros estudos, então fiz esse trabalho que eu estou expondo aqui para vocês. Na verdade, é a primeira vez que eu estou falando sobre isso publicamente. Eu já escrevi os textos, a respeito. Então, segundo ele, é a partir da transformação ou otimização das células cerebrais que a parte psíquica da mente começa a se desenvolver.
Então lembrem-se vocês que eu falei da mente intelectual, que é a mente racional, que é a mente analítica. E esse desenvolvimento da mente analítica, da mente intelectual, etc., é que vai trazer à tona a mente psíquica. Entenderam? Por quê? Porque esse trabalho da mente intelectual, lembra-se que eu falei que ele vai ativar algumas células a mais do seu cérebro. Veja bem uma coisa, pode fazer o teste você se quiser. Veja bem uma coisa, você pode, se você parar um instante, tá? Pegar uma folha de papel e um caderno, um lápis, uma caneta e fazer uma pergunta para você: o que eu posso melhorar na minha vida? O que eu posso melhorar na minha vida? Estou falando bem simples. E você começar a parar ali 5 minutos para pensar e escrever o que você pode melhorar na sua vida. Veja bem, tem que ser o que você pode, não é o que os outros têm que fazer, é o que você tem que fazer. Nesse exato momento você já começou a trabalhar a sua mente intelectual, a sua mente racional, a sua mente analítica. Viu como é simples? Simples de tudo. Certo? Tem uma pessoa que está assistindo aqui, que eu não vou falar o nome dela, mas ela sabe quem é, que ela já fez esse exercício, porque ela participou de um trabalho que eu estive fazendo e eu colocava isso, né? Vamos escrever aí quais são as suas qualidades. E as pessoas escreviam. O que você pode fazer para melhorar a sua vida? As pessoas escreviam. Nesse exato momento, as pessoas estão potencializando a sua mente intelectual. É simples, não é? A questão é que a gente fica achando que é muito difícil e daí não faz nada, né? Tem gente que diz assim, isso é muito difícil, daí não faz nada. Tem gente que fala, tem esse discurso, né? Mas isso é muito difícil, daí a pessoa não faz nada. Se é difícil, você tem que enfrentar a dificuldade. Então, quando você faz isso, veja bem, presta bem atenção, quando você faz isso, você está acionando células do seu cérebro, novas células, os neurônios que estão lá, paradão, sabe? Eu até dava um exemplo, eu sempre dou esses exemplos, mas bem simples. Eu dizia assim, o cérebro é como se ele tivesse assim, várias luzinhas, que nem essas luzinhas de Natal, né, entendeu? Só que tem muitas que ficam apagadas. E para elas acenderem, você tem que fazer movimento, você tem que acioná-las. Então, quando você para pensar, para analisar, né, alguma coisa, você aciona esses neurônios, eles voltam à vida, eles acendem, essas luzinhas acendem. É assim que funciona o cérebro. Tem muita gente que vive, né, o tempo todo, vive em depressão, vive não sei o quê, porque segue essa mente concreta e não trabalha o seu cérebro. Não ativa o cérebro para o cérebro funcionar e dar, digamos assim, emitir sinais e respostas. Entendem? Então vamos lá. Terceiro ponto, né? O terceiro ponto, então, é a mente psíquica. Esse aqui é a primeira parte, tá, gente? Vai ter uma segunda parte semana que vem. Aí vocês vão pegar o todo. Mas essas vão por parte, né? Não dá para fazer tudo uma vez só. A mente psíquica, então, ela surge, veja bem, é um mecanismo que está dentro de você. Ele vem à tona quando você começa a trabalhar esse seu lado racional, analítico, intelectual. Essa palavra intelectual, ela foi muito assim utilizada, elitizada. Tanto é que as pessoas diziam assim, fulano, aquele lá é um intelectual, né? Parecia que o cara era o suprassumo da coisa.
Uma das coisas que assim, uma das minhas aspirações, gente, lá atrás, tá? Eu queria ser um intelectual. Quando eu vi aqueles caras falando, né? Filosofia, não sei mais o que, sociologia, antropologia, morfologia. Eu pensava, pô, eu quero ser um cara desse, eu quero ser um intelectual. Depois eu fui ver que ser intelectual era um saco, né? Porque daí as pessoas ficavam usando aquelas linguagens assim, que ninguém entendia nada. Eu disse, não quero ser mais isso não, né? Eu quero ser um intelectual, mas eu quero ser um cara que simplifique as coisas. Eu quero ser um cara que explique as coisas que as pessoas entendam, porque não adianta ser, né? Vocês sabem que eu já fiz milhares de palestras por aí na minha vida. E não adianta você ficar falando lá, as pessoas ficarem de boca aberta e dizendo, o que será que ele quis dizer, né? Do que ele está falando? Entenderam? Então é muito chato isso, né? Então eu parti para esse lado popular mesmo, né? Porque eu gosto de trabalhar muito com o povo mesmo, né? Com todas as pessoas, né? Logicamente, já falei com todos os públicos. Então, assim, aí eu parei com esse negócio de intelectual, porque é um termo, né? É um rótulo muito elitista, né? Intelectual parece que o cara é o suprassumo da coisa, e não é, gente. A gente está sempre aprendendo, todo dia a gente está aprendendo, todo dia. Eu aprendo aqui com os passarinhos. Estou aprendendo com os passarinhos que estão aí cantando, fazendo festa ali, né? Um diz outro no quintal. Então, assim, mas a questão é o seguinte, a mente psíquica, a partir do momento que você, veja bem, você que está aí, eu acredito em você, a partir do momento que você diz assim, bom, eu vou começar a trabalhar essa parte da minha mente intelectual, racional, analítica, a partir desse momento, você está trabalhando a sua vida, né? A qualidade da sua vida, inclusive a qualidade da sua vida mental, certo? Da sua vida mental, já falei sobre saúde mental em alguma live, né? Porque tem a ver com isso. Outra hora eu vou falar sobre mais coisas, né? Então, a partir do momento que você usa essa sua mente intelectual, analítica, etc., que isso está ao alcance de todo mundo, gente. Todo mundo tá. Todo mundo. Não tem que ter diploma de curso superior, não tem que ter nada. Está ao alcance de todo mundo, só querer. Então, a partir desse movimento, né, de busca de racionalidade e tal, trazer a mente por seu domínio, o que acontece? Então vai haver uma transformação, uma otimização das suas células cerebrais, dos seus neurônios, etc. Tudo que está lá no seu cérebro começa, é aquela coisa quando é como se você troca o óleo do motor do carro, né? Você começa tudo funcionar legal, tudo mais leve, menos barulho, etc. Assim é o seu cérebro. Se você começa a ativá-lo, tá? Legal isso, né, gente? Eu acho super legal, eu fico, como é que eu falo, assim, motivado com esses temas, porque eu acho super importante isso, sabe? Então, porque às vezes a gente se sente um nada, né? Eu não posso fazer mais nada na vida, eu não posso fazer nada mais. É o destino, né? Foi Deus que quis assim, essas coisas que as pessoas falam. Não, você é você que tem que ter o domínio. Deus já te deu a vida, agora você é o dono dela. Então, essa otimização das células cerebrais, né? Isso aí a neurociência explica isso, gente. Em outra linguagem, é lógico, mas explica. Então você começa a usar da sua racionalidade, você começa a otimizar o uso do cérebro. O seu cérebro estava lá paradão e tal, né? Aí vem alguém e dá uma cutucada nele e diz, vamos trabalhar. Daí ele vai trabalhar. Né? Então você começa essa parte psíquica da sua mente, então ela começa a se desenvolver.
a sua mente começa a ficar melhor, você começa a enxergar. É interessante isso, né? Você começa a enxergar melhor as coisas. Porque você sabia que primeiro você vê na mente para depois nos olhos? Não sabia. Primeiro você vê na mente, identifica, aí os seus olhos recebem lá a X palavra para você. Isso é uma cadeira, isso é uma garrafa. Ué. Tem muita coisa para a gente aprender, né? Então, o lado psíquico da mente, quando desenvolvido nesse processo, sabe? Nesse processo evolutivo, ele passa a responder automaticamente aos impulsos superiores da grande mente cósmica, dessa mente universal que está aí. Nós somos regidos por uma grande mente universal, que a gente pode chamar de Deus, para ficar mais fácil. Que é o que vem a ser isso? Né? Vem a ser uma dimensão mais sutil, que poucos conseguem acessar, principalmente devido, é lógico, à acomodação no setor da mente concreta. Então você começa a acessar a outras insights. Sabe o que é insight, gente? Quando você diz assim, veio a luz, né? Nossa, eu fui dormir ontem, estava pensando como é que eu ia resolver isso na minha vida. Aí eu acordei hoje com a resposta. Então, esse é um insight. Isso é uma intuição sua trabalhando, o seu cérebro trabalhando. Aí está um exercício, né? Se você tem uma coisa muito difícil que está para você resolver e você não encontra saída, o que você faz? Quando você vai dormir, né? Vamos falar a palavra certa, vai dormir. Quando você vai dormir, o que? Você pensa assim, eu preciso dessa solução aqui para amanhã. E vai dormir, faz as suas orações. Você vai ver que no outro dia você tem a resposta. É você colocando, né, a sua mente psíquica para trabalhar. Já pensou nisso? Já fez isso que eu estou falando? Faça. Estou cheio de dicas hoje. Então, assim, quer dizer, você pode, é porque a gente precisa entender que esses mecanismos, eles estão aí para nos servir. Então, a gente precisa fazer com que eles trabalhem. Mas para que eles trabalhem, a gente tem que trabalhar também. Compreendem? Então, aí você vai acessar. Veja bem, tá vendo? Nós estamos vindo numa crescente. Né? A mente psíquica hoje, tá, gente? É o nosso ápice. Semana que vem a gente continua. Então essa mente psíquica é esse lado, é esse lado mais sutil da nossa mente. É esse lado que faz a conexão com as dimensões superiores da grande mente universal, que eu já falei para vocês que é Deus, que é o mundo espiritual. Então, essa dimensão mais sutil, que poucos conseguem acessar, tá? Mas esses poucos podem ser muitos. Você, eu, todo mundo, se a gente começa a acessar, vai ser muitos podem acessar. Mas poucos acessam, por quê, gente? Porque são acomodados no setor daquela mente concreta que eu falei lá atrás. Ficam parados, ficam ali, deixando, né, na base do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, né? E a vida não leva você para lugar nenhum, você que tem que levar a vida. Aquilo ali vale só para a música, tá, gente? Mas no dia a dia você que tem que levar a vida. Eu gosto do Zeca Pagodinho, tá? Né? Mas eu digo assim, aquilo ali é bom até para chamar a atenção, né? Você vai deixar a vida te levar ou você que tem que levar a vida? Então essa dimensão mais sutil, mais refinada, né, dessa grande mente universal, você vai acessar através dessa mente psíquica, no primeiro momento. Tá vendo? Então, o que significa? Eu vou ler um pedacinho para vocês, porque já vamos encerrar, né?
Então a mente psíquica, o quê? Ela é uma dimensão mais sutil que poucos conseguem acessar, principalmente devido à acomodação no setor da mente concreta. O que significa que o seu indivíduo não busca o aprimoramento ou desenvolvimento dos diversos mecanismos que a mente traz em si, como elementos a serem otimizados, ele não evolui. Por isso que você vê tanta gente involuída, digamos assim. Não é? Por quê? Porque elas ficam ali, elas ficam reféns de certos determinismos que a mente concreta estipula, baseada na baixa cultura e na educação precária. Então, tudo, a verdade, se você analisa, aí você está usando sua mente intelectual, você vai ver que a vida poderia ser melhor para todo mundo se as pessoas usassem melhor os seus próprios recursos. Tá? As pessoas ficam procurando as coisas fora delas, quando que deveriam buscar dentro delas. Você vê que o mundo da criação, o mundo de Deus, o mundo do todo, ele é perfeito. Nós é que somos os imperfeitos e não queremos nos aperfeiçoar. Então, essa dimensão mais sutil, que poucos conseguem acessar, ela pode ser uma dimensão que muitos possam acessar. Quando é só você sair desses determinismos, né, que estão colocados. Né? Porque determinismo é aquilo, esse é o destino, isso foi Deus que quis, isso foi isso, isso acontece por causa disso e tal. Isso são determinismos. Tem gente que diz assim, eu lembro de uma coisa que as pessoas falavam. Diziam assim, não adianta nada, você quer estudar, né? Não sei o que lá, bababá. Mas quem nasce pobre morre pobre. As pessoas diziam isso pra mim, gente. Eu tava batalhando para dar um jeito na vida. As pessoas falavam isso, as pessoas, os adultos, né? E outros diziam isso. Mas aí você não vai para lugar nenhum. Eu ouvi muito isso na minha vida. Você não vai ser ninguém na vida. Eu ouvi isso, gente. Não adianta ficar aí, sabe, querendo ser isso, querer ser aquilo. Você não vai lá, não vai chegar longe. Cansei de ouvir isso, gente. E de gente, inclusive, que dizia que gostava de mim, né? Você já ouviu isso de alguém? Dizer assim, você não vai para lugar nenhum. Você não vai ser ninguém na vida. Você não tem jeito. Já ouviu isso? Eu já ouvi isso, gente. É a pior porcaria que existe, né? As pessoas falarem isso, né? Que elas te ofendem gratuitamente. Você não fez nada para elas. Elas te ofendem. Mas se você ficar parado na mente concreta, naquilo que eu expliquei lá no começo, você vai endossar essas palavras negativas que as pessoas dizem sobre você. Terrível isso, né? Mas enfim, é através da mente psíquica que o indivíduo percebe que ele capta as indicações da alma e passa a interagir com elas e respondê-las. Então, gente, quando você vai desenvolvendo a mente, nesse sentido que eu estou falando, você vai saindo fora, você vai desmantelando os condicionamentos. O que significa? É aquilo que te condiciona, aquilo que diz para você, você é só isso, você não vai para lugar nenhum. Quer dizer, os condicionamentos, esses condicionamentos é como se fosse uma escravidão, você é condicionado. Então você tem que sair dos condicionamentos, tem que deixar de submeter aos condicionamentos, porque esses condicionamentos, eles também têm um fluxo
energético, né, vibratório, um fluxo, uma energia que te amarra ali. Aí você fica ali, não tem mais jeito, eu não vou para lugar nenhum mesmo, então dane-se a vida. Daí você vai fazer loucuras, vai entrar no caminho das drogas, do álcool, vai cometer, né, um monte de loucuras por aí e tal. Não é esse o melhor caminho, né? Porque muita gente entra nesses campos achando que a vida não tem jeito, já que não tem jeito, então vamos detonar tudo, né? Vamos chutar o pau da barraca. Tem gente que fala... Eu conheci uma pessoa, e foi até meu cliente um tempo, que ele tinha essas linguagens, né? Ele fala, o negócio é chutar o pau da barraca. Tá? Como se, ele falava como se estivesse fazendo a maior descoberta do mundo. Aí um dia eu disse para ele, só que a barraca é sua. Então você está chutando o pau da sua própria barraca. Você está botando tudo a perder, né? A sua vida é a sua barraca. Então você está chutando o pau da sua vida. Aí ele levou um susto. Até que chegou um dia que ele falou para mim, é mesmo. Eu tenho que parar com isso, né? Eu disse, você que sabe, né? Não, eu tenho que parar com isso. E parou. Você acredita nisso, gente? É super legal, né, quando você vê isso. Né? Quando você ouve isso das pessoas, a resposta àquilo que você está trabalhando com elas, né? Então, é isso. Se você não desenvolve... Eu estou fechando, tá? Nem sei quanto tempo já passou. Estou fechando. Então, o que acontece? Né? Quando você evolui esse trabalho, que você se concentra no uso da sua mente e das suas capacidades, né? E do uso melhor do seu cérebro e tudo, né? Você sai desse patamar raso e vai para cima. Você vai melhorar, inclusive, a vibração energética na sua vida. Você vai se sentir mais cheio de vida. Você vai se sentir mais cheio de vida. Mais cheio de disposição para fazer as coisas melhores pela sua vida. E para isso a gente tem que ser o quê, gente? Sabe? Uma coisa assim que é legal. Você tem que ser auto-obediente. Veja bem, auto-obediente. Você tem que ser obediente a si mesmo. Obediente a si mesmo. Obediente à sua vontade de evoluir. De ir além. De ir além, né? De ir para o alto, para as estrelas. Você tem que ser obediente a você. Obediente a essa necessidade, a essa ânsia de ser melhor, melhor e melhor. E ao mesmo tempo, são dois caminhos, hein? A auto-obediência e a humildade. Não precisa muito, né? A humildade em reconhecer que você sempre tem algo mais a aprender. Você sempre tem algo mais para instruir-se. Eu espero, gente, que esse primeiro vídeo tenha ficado bom, que eu tenha conseguido transmitir para vocês todo esse conhecimento e que vocês façam um bom uso deles, tá? Quem ver o vídeo, se tiver dúvidas sobre alguma coisa, manda para mim a pergunta que eu faço questão de responder numa outra oportunidade, tá? Mas pode mandar a pergunta, pode fazer sugestão, tá? Nós somos um parceiro aí nessa jornada, viu? É isso aí, gente. Então, um bom domingo para vocês, né? E paz e luz para todos e que a gente consiga fazer sempre o melhor pela nossa própria vida. E aí, pela vida dos outros também, né? O exemplo é o melhor modo de ensinar, tá? Então, vamos fazer isso. Vamos aprender, vamos dar bons exemplos, ok? Então tá, paz e luz para todos vocês aí.